Maravilha! Vamos começar então a brincadeira aqui, gente. Já entrou bastante gente agora de uma vez. Muito bom, muito interessante. Então vamos, hoje quinta-feira é dia do quê? Dia de live. Toda quinta-feira, isso já faz alguns meses já que a gente está nessa toada de toda quinta é dia de live, toda quarta tem conteúdo novo no nosso YouTube, tem os conteúdos que são correlacionados no nosso Instagram sempre, também de tempo em tempo, de interação e tudo mais, vamos acompanhando. E hoje a gente trouxe um tema bem interessante que tem tudo a ver, na verdade, não só com corretagem de imóveis e também não só com vendas, como é meio que um estigma de negociação andar sempre com vendas, que é a ideia da negociação, né? Negociação é um tema bastante abrangente que tem a ver realmente com interação humana e trouxemos aqui hoje uma pessoa que entende muito de negociação, que já acompanha a Jazz desde antes da Jazz chamar Jazz, né? Então, o Visconde começou com a gente muito antes de eu ter a ideia de qual seria o nome dessa empresa aqui. Então, uma pessoa que hoje desempenha aqui na Jazz como mentor de sucesso, né? Então tem tudo a ver com a parte de fechamento e está aqui para nos acompanhar, para dar essa assessoria, parte de falar um pouquinho sobre negociação. Visconde, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que faz um mentor de sucesso aqui na Jazz, explicasse um pouquinho sobre a sua biografia aqui dentro. Bom, como ele já disse, meu nome é Visconde, trabalho com o Rafa já vai aí para uns 5 anos mais ou menos. Eu entrei antes da fundação da Jazz, por assim dizer, né, na imobiliária anterior. E hoje eu sou mentor, junto com outros amigos aí, parceiros. A finalidade de um mentor de sucesso na Jazz hoje é fazer um acompanhamento, tanto na produtividade dos corretores, acompanhamentos semanais ou mensais. A gente tem os sistemas Kanban e Agile para fazer isso. E o mais importante são as tratativas das propostas, né? O acompanhamento, a gente tem uma metodologia bem estruturada. Quando o corretor recebe uma proposta, a gente trabalha junto com o corretor, junto com o parceiro que está vendendo, junto com o cliente, para conseguir chegar sempre, graças, né, a essas metodologias, a gente tem tido um sucesso aí muito bom. Que bacana, que bacana. E aí, entrando aqui mais ou menos no que a gente tem para conversar hoje, Visconde, negociação é um negócio muito instintivo, né? Desde pequeno a gente negocia. A gente estava comentando aqui, né, antes de começar a live, você nasceu, já nasce negociando, né? Eu sempre digo isso, o nenezinho lá no berço chora porque quer o leite. A mãe dele vai dar o leite, quer dizer, alguém já vendeu, alguém já comprou. Né? Já houve uma argumentação, a criança já entendeu que se ela fizer isso aquela toda vez, enfim, já começa, já houve uma compra e uma venda naquele momento. Fecha aquela porta. Então, enfim, cada um, eu costumo dizer isso também, cada um na sintonia da venda, na negociação, tem abertura e tem algo que é dele por natureza, mas ele pode se especializar em outras ferramentas e ficar cada vez melhor. Exato, porque tem até um certo ponto que é bastante instintivo da negociação, né? A negociação básica que a gente aprende no começo da nossa vida é sempre uma negociação posicional, né? Eu quero puxar a sardinha um pouco mais para cá, você quer puxar um pouco mais para lá. Claro. E a gente nunca chega em algum ponto que todo mundo fica feliz. A gente sempre chega uma coisa que não agrada nem 100% você nem por 100% a mim. E aí esse meio termo que mais ou menos o que a gente chegar a esse meio termo que a gente chama de negociação. Mas a gente consegue articular e parar para pensar em negociação, e temos técnicas para a gente conseguir negociar que tiram essa negociação do campo do conhecimento comum, conseguimos evoluir um pouco mais a fundo com essa negociação, né? Então essas técnicas eu acho muito importante a gente parar para pensar, que inclusive uma das coisas que a gente fica muito bravo aqui quando acontece na Jazz é quando o corretor chega aqui e recebeu uma proposta de um cliente, já pega o telefone e já liga pro proprietário. Por que a gente fica... Por que você, especificamente, você é a pessoa certa para falar isso? Porque você fica mais frustrado até do que eu. Por que a gente fica frustrado quando isso acontece? Como você falou no começo, né? Negociação é uma coisa muito instintiva. E
a pessoa, o corretor, enfim, o ser humano quer resolver aquilo logo. E às vezes a insegurança fica grande e a energia é tão grande. Eu recebi uma proposta que automaticamente a primeira coisa que o corretor faz é ligar para o proprietário da casa, para o parceiro de venda e falar para ele: estou com a proposta na sua casa, assim, assim, assado. E assim, todos os mentores aqui, enfim, corretores também, já tivemos, assim, de casos que aconteceram assim, muitos não dão certo. Então, é a regra número 1 na Jazz. Recebeu uma proposta, Você está em contato com o cliente, você recebeu a proposta, o primeiro feedback que você vai dar para o cliente que fez a proposta, é falar: olha, vou fazer o possível, vou trabalhar aqui na sua proposta, a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma metodologia e eu te retorno até amanhã, até no máximo depois de amanhã, mas a gente vai conversar com o outro lado para esperar o retorno. O cara já fez, o cliente já fez a proposta para você. Ele não está apagando incêndio lá, quem está apagando incêndio é você. Exato. Respira, liga para o seu mentor: olha, estou com uma proposta assim assado, senta, nós temos um modelo padrão de planilha, onde tem a coluninha lá, certinha, de como foi feito, de como não foi feito. A gente entra com as técnicas, várias delas, conversa com o corretor que conhece os dois lados para entender aonde estão as dores, aonde estão vários aspectos da negociação. E depois de fechado um ciclo, de fechado um número, a gente vai, como disse, a gente vai para cima do proprietário. Tá? Sem dúvida. Esperar o retorno dele. Tivemos o retorno do proprietário, é a mesma coisa, não sai ligando direto para o cliente. Vamos sentar, olha, a contraproposta, porque assim, é 1 hora, 2 horas, 3 horas que você senta para organizar a coisa, e se você não fizer, você perde 20, 30, 40, 60 mil reais de comissão. Exato. Por conta de uma ansiedade do instinto. Exato. Então é mais ou menos assim, é esse o nosso caminhar, sabe? Exato. Aí você me comentou dois pontos aqui, não vamos comentar cada um deles individualmente, mas você comentou 2 pontos que são fantásticos quando a gente fala de negociação. O primeiro é o que você faz na pré-negociação. Porque na negociação em si é difícil parar para ter grandes reflexões, grandes sacadas, a não ser que você seja um gênio da lâmpada, né? A princípio, o tempo da negociação, a preparação, o tempo que você tinha de preparação já passou. Agora ali é o showtime, né? Então, se você não se preparou, amigo, ali já era, ali você perdeu, né? Então você tem formas de você conseguir se preparar, e a pré-negociação você tem muito mais tempo do que na negociação. Sim, então é um momento para você conseguir cadenciar. E o segundo ponto que você me falou foi a questão de responder a instintos. Isso é muito legal na negociação, né? Tanto você conseguir controlar os seus, quanto você saber o que controla do outro. Vamos começar com esse primeiro ponto que você falou, com o período que acontece na pré-negociação, né? Você comentou que existe uma planilha aqui na Jazz, que é o que a gente chama de planilha de fechamento. É uma planilha que nós bolamos aqui para a gente conseguir estruturar, mas quem está vendo aqui, muita gente que está assistindo não é da Jazz, né? Então eu queria que você explicasse um pouco o que é a planilha de fechamento e qual é a finalidade dela dentro da Jazz. Quando nós recebemos a proposta do cliente interessado, nós montamos, ou melhor, já está pronta, né, um padrão. A gente trabalha com essa planilha para ter a margem de negociação, para ter falando em técnicas, né? Eu sei a Zopa, por exemplo, né, que é uma técnica de negociação, que é o número ideal máximo que o cliente paga e o número ideal mínimo que o proprietário aceita. Então, zona de possível acordo. Zona de possível acordo. Estava me fugindo o nome da sigla, Zopa. Porque a gente está aqui no dia a dia, né? Fala em Zopa, a gente sabe que é aquele número. Então, ele fica entre o máximo que o cliente paga e o mínimo que o proprietário aceita. Então, a gente monta uma planilha baseada, essa é uma das técnicas,
E fica mais claro para a gente, fala assim, olha, eu sei que o proprietário chega nisso, eu sei que o cliente chega naquilo, e a gente, que também é muito, né, nós também temos todo o interesse da negociação, e o nosso mínimo de comissão precisa ser esse. Então o que acontece às vezes até? A gente fecha com 7, 8% de comissão uma venda, porque não foi na correria, não foi naquela. Então acontece às vezes, como na Jazz as equipes trabalham muito em duplas, então acontece também, por exemplo, de um proprietário, eu fui atender um cliente que o Rafa trabalha comigo e ele tem mais contato com o proprietário. Aí o Rafa eu recebi a proposta e já liguei para o proprietário, mas o Rafa conhece muito mais ele, tem mais o approach com o cara, sabe? É mais ligado. Se eu sentar com o Rafa, recebi uma proposta lá, assim, sabe, da casa do fulano, ele precisa vender porque isso, porque aquilo, ele já falou para mim numa negociação anterior que ele já tinha aceitado isso. Então, assim, a gente chega a fazer um teatro, né, junto com a planilha. Então, a planilha nada mais é do que a parte prática, ou melhor, a parte teórica do negócio, sabe? É número, a gente precisa de número. Hoje eu não consigo receber uma proposta, desligar o telefone e ligar para o cliente, para o proprietário e falar, eu preciso sentar e fazer conta, cara. E o que tem nessa planilha, Visconde? Tem o valor divulgado, o valor da proposta, tem o valor da comissão. Quando tem permuta, a gente faz uma outra conta que tem a comissão sobre permuta, comissão na mão, comissão torna, a torna na mão, a torna total. Então são vários índices. Toda negociação, toda organizada. Tudo, ali, né? Numa planilha. Eu bato, se eu ligo para o cliente ou para o proprietário, eu tenho tudo na cabeça, na frente da planilha, né? Mas ele me pergunta, quanto eu vou ter de retorno? Tanto. Quanto se eu tirar o imóvel da permuta e a comissão que o cara vai pagar, quanto sobra para mim? Tanto. E aí você fica com mais segurança, né? Nossa, demais. Quando você vai conversar, você não titubeia, né? A pessoa pergunta, você tem a resposta ali pronta. Que é outro segredo também, né? Na hora da negociação. Confiança, e você tem que passar para a pessoa autoridade, confiança. Outra pergunta que a pessoa não pode gaguejar, né? Já tem ali lá. Isso faz total diferença. Muita. Aí realmente, quando você tem segurança e a pessoa sente isso, isso aproxima muito a pessoa da solução, né? E a pessoa se sente resguardada e a chance de você fechar um bom negócio é muito maior, né? Ou até de você conseguir informações que vão te ajudar a fechar um negócio melhor. Como, por exemplo, a pessoa te contar qual que é a margem que ela pode chegar, te contar qual é, aí você fica com a sopa do negócio na cabeça, né? A pessoa fala, não, minha proposta é de 600 mil, mas eu poderia chegar até 620 de repente, né? Aí você tem um proprietário que fala, não, o imóvel está anunciado por 650, mas eu aceitaria chegar até uns 580, né? Muitas vezes acontece o negócio desse. Mas tem que ficar segurando para não falar para todo mundo que já está fechado o negócio, né? Tem ainda algumas coisas que a gente usa que vem um pouquinho antes da proposta, que vem todo o acompanhamento do atendimento do corretor com o cliente, né? Que é a parte do atendimento ao cliente. Que quando o cliente faz a proposta, por diversas vezes, se o corretor for bem treinado, estiver com uma escuta ativa, estiver ali, quando o cliente faz a proposta, automaticamente o corretor já tem um histórico de negociação pronto na cabeça dele. Porque ele conheceu, ele viu tudo que foi preciso, o que o cliente está buscando, o que não está, ele já identificou futuros problemas ou a dor, as angústias, enfim. E na negociação não é só, olha, eu quero pagar tanto quanto você quer. Não, tem, como a gente falou, é um processo instintivo mais natural do ser humano. Exato. E quanto mais informação você tem da pessoa na qual você está vendendo ou para quem você vai vender, você está ganhando no jogo. Né? Você tem muito mais argumento e muito mais armas, digamos assim, para negociar. Então começa antes o processo, não é só ali não. Perfeito. Já começa antes. Uma coisa que você passou enquanto você estava comentando e que é de extrema relevância, tinha que tirar esse troço aqui, né? É a parte da escuta ativa. Sim, né? sim. E eu vou deixar marcado aqui, mas vamos retomar o primeiro ponto que você já tinha passado antes, que é a parte do que diz respeito ao instintivo. Né? Inclusive, muitas técnicas de negociação são baseadas basicamente em conseguir te desequilibrar emocionalmente.
né? E isso é assim, é meio que quando você vai conversar com um pessoal que faz negociações grandes. Minha mãe uma vez foi negociar com uma empresa muito grande que fazia venda de produtos finos lá na época, não vou falar o nome da empresa, né? Mas ela chegando lá, ela foi ser atendido, chegou o quê? A pessoa marcou a reunião às 9 horas da manhã e foi atender ela meio-dia. Isso por quê? Para ela já chegar completamente desequilibrada e falar coisas que ela não gostaria de falar nessa reunião. Então isso é uma tática para conseguir quebrar o seu ponto de equilíbrio. Né? E aí, para cada uma dessas táticas, existe uma contra-tática. Infelizmente, se você marcar um negócio com uma empresa como essa, que tem uma técnica de negociação mais agressiva, até mais talvez não idônea, leva o seu notebook, trabalha de lá, né? Enquanto você aguarda. Descobrir quantas pessoas vão participar na reunião para você ir no número igual ou maior. Exato. Isso faz uma baita diferença. Você está em número menor numa reunião de negociação. Já tivemos reunião aqui que nós ganhamos pela quantidade de pessoas na sala. Chama outra pessoa para participar só para participar. Isso foi um caso engraçado, né? Eu estava junto. Você estava junto aqui. A pessoa, que nós estávamos negociando. Eu achava que ia vir uma pessoa, aí veio duas. A gente estava em 2 pessoas aqui. Né? Aí de repente, quando a pessoa estava chegando, eu já puxei a minha mãe pelo braço aqui e falei: entra com a gente. Ela não sabia nem o que estava acontecendo. Entrou na sala bem perdida, assim. Eu só aceita aí e fica aí, né? A gente ganha um potencial de negociação por ter esse elemento a mais. Olha que coisa curiosa, né? Então, tudo isso diz respeito... O importante é saber de tudo isso, né? A saber o que vai conseguir levar a pessoa dentro daquele processo de decisão. Né? Então, a gente tem várias táticas e várias contra-táticas. Quando a gente consegue saber quais são as regrinhas desse jogo, a gente começa a jogar ele de verdade. A gente descobre que a vida inteira a gente jogou um jogo sem saber as regras dele, parece. Eu não gosto muito da palavra, mas a palavra certa é manipulação, né? Manipulação. Eu não sou muito fã dessa palavra, mas infelizmente é manipulação. Né? Sim. Vamos chegar nesse ponto também, entre manipulação e persuasão. Né? Até existe uma grande discussão a respeito disso daí, até o próprio Robert Cialdini colocou lá Armas da Persuasão, um livro que, no meu ponto de vista, fala basicamente de manipulação. Né? Então, ali ele não fala de persuasão, no meu ponto de vista, quando você fala de gatilhos mentais e formas de levar a pessoa a chegar a um determinado raciocínio que ela não imaginava que ela fosse chegar. Isso é manipulação. Isso é manipular, você faz uma coisa sem saber o que seria fazer, né? Exato. Lógico, com toda a ética do mundo, né? Assim, diferente de... Por isso que eu não gosto dessa palavra, porque muitas vezes manipulação, depois que a pessoa assinou, fala assim... Ai... Exato. Sabe? Não é o que a gente faz, né? A pessoa... enfim... Nunca teve uma pessoa que quis desistir porque foi enganada, vai. Exato. O grande ponto, mas existem para a gente conseguir chegar nesse ponto da manipulação e persuasão, o primeiro ponto é entender esse lance do instintivo. A gente tem um lado racional e um lado emocional, né? Então, existem respostas meio automáticas, né? Tipo, se eu falar para você alguma coisa que diz respeito ao seu comportamento, falar, poxa, Visconde, eu acho que você devia parar de vir de pulseira trabalhar, porque a pulseira traz um ambiente que não profissional. Aí, automaticamente, quando a pessoa recebe essa mensagem, ela se sente ofendida. Sim. Por que ela se sente ofendida? Porque você falar mal de algo que eu faço ou de alguma atitude minha significa que você é contra mim. Enquanto isso não tem nada a ver, na verdade. Na maior parte das vezes, é simplesmente um feedback para que nós consigamos ter uma melhor produtividade. Mas o seu emocional falar mais alto. A sua necessidade de defesa de território, com um cachorro latindo, expulsando as pessoas do território mesmo, é o que falar mais alto. Exatamente. E quando a gente não consegue cadenciar isso na negociação, você perde todas as negociações. Né? Principalmente se você está trabalhando com um negociador que sabe o que está fazendo, ele vai ativar o seu instinto animal e fazer com que ele negocie todas as vezes com o animal, não com o racional. E ele vai ganhar todas as vezes. Né? Então, esse primeiro ponto, conseguir diferenciar o emocional do racional. Você vai ver numa mesa de negociação avançada, a galera não se altera. E quando se altera, eles sabem o que estão fazendo. Talvez estejam se alterando por fora, mas por dentro não. Né? Então, assim, uma coisa que eu comento muitas vezes com os corretores, não se altere. Se você precisar não ter razão, não tenha razão. Qual a necessidade que a gente tem em ter razão? Né? Geralmente, quando a gente fala eu tenho razão, é uma atitude irracional. Olha que curioso. Né?
E aí você consegue, esse é o primeiro ponto, conseguir diferenciar racional de emocional, qual atitude sua está sendo dominada pelo racional e qual pelo emocional, te coloca no jogo. A partir de agora você consegue iniciar a brincadeira, né? Sim. E aí você consegue pensar, por exemplo, na questão de manipulação e persuasão. Quando a gente fala de manipulação e persuasão, o que vem para você a diferença que existe entre os termos? Aí é uma questão bem técnica, né? E que inclusive tem atores muito renomados que vão discutir a respeito disso. Mas seu ponto de vista. Eu imagino que é exatamente o lado racional do irracional, né? Da razão e da emoção. Exatamente. É onde difere de uma coisa da outra, assim, da reação, né? Da negociação. Aí é legal até remontar um livro que eu passei para você também, do Arthur Schopenhauer, né? Que aí que é mais sério esse livro, né? Que esse livro é muito sinistro. Que ele faz, que é o livro de Como Ganhar um Debate Sem Ter Razão. É difícil ler esse livro. É difícil. Schopenhauer é difícil de ler. É muito difícil. Né? Mas assim... eu tenho 2 livros dele, desse daí. E aí ele chega a um ponto que o próprio Arthur Schopenhauer, ele desiste de escrever esse livro e como o discípulo dele termina o livro porque ele não consegue terminar o livro. É difícil. Então, inclusive, e aí a gente consegue entender essa diferença entre persuasão e manipulação. Persuasão você vai através de argumentos racionais. Sim. E consegue trazer a pessoa a uma determinada conclusão em conjunto. A manipulação, você faz com que a pessoa chegue àquele ponto que ela queria chegar, mas a decisão racional não chegou a ela. Ela chegou só à decisão através do campo emocional. Então, gatilhos mentais, formas de... quando a gente fala de negociações que dizem respeito a conseguir fazer com que a pessoa chegue emocionalmente a uma decisão, são sempre manipulativas. Né? Uma balada que deixa lá na porta fechada da balada, esperando a gente do lado de fora, para que mais pessoas queiram entrar. Gatilho mental, né? Prova social, manipulação. Isso não é escassez e prova social. Não é porque tem mais gente lá na frente que o lugar é melhor. Sim. Né? Mas o nosso cérebro pensa nisso. O restaurante que está mais cheio é melhor. Né? Então, isso não é uma coisa que você para raciocinar. Simplesmente você toma a decisão antes de pensar sobre o porquê você tomou a decisão. Aí é manipulação. Né? Então, você conseguir entender quando você está sendo persuadido, quando você está sendo manipulado, também é fundamental para a gente conseguir ter uma boa negociação. Tanto para que você consiga agir, quanto que você consiga se defender. Né? Sim. Então, assim, a gente vai... São coisas que, às vezes, numa negociação, falta um empurrãozinho. E aí vem um certo gatilho, vem uma certa técnica ou até mesmo algo natural que faz virar chave, assim, né? Eu percebo muito isso, às vezes falta um negocinho para dar certo e alguns gatilhos, assim, precisam de muito treinamento, muito... Eu lembro algumas negociações, quando eu entrei na Jazz, o Rafa auxiliava 90% das negociações, a gente sentava e o Rafa fazia até. E eu me lembro uma vez que faltava acho que 10 mil para fechar o negócio, eu tinha acabado de entrar na Jazz e precisava fechar aquela comissão de qualquer jeito, e já estava bom para mim aquele valor, cara. Aí o Rafa falou pro cara, não, então não vai rolar. Desligou o telefone, cara. Eu falei, Rafael. Falou assim, não, vai dar certo e tal. Porque era um proprietário que você já tinha conhecimento, um consultor na época e tal. E o que deu? Aconteceu que meia hora depois, o cara ligou de volta e vai daqui, vai dali, tirou mais R$1.000, uma coisa assim, mas fechou. Então, assim, precisa saber, cara, precisa conhecer também, sabe? Não adianta se aventurar e ligar pro cara, sabe? Sem ter um preparo, um caminho percorrido para chegar e falar, não, então deixa. Dependendo da pessoa, acabou. Exato. Também. Então, é por isso que eu adoro gatilhos mentais. Eu acho que isso cabe até uma live só sobre isso. Nós vamos fazer. Adiantou já. Daqui 2 semanas, uma live sobre gatilhos mentais. Eu acho muito legal. Muito bom. Vamos fazer, sim, muito sem bom. dúvida. Vamos fazer, é importantíssimo. Para quem está vendo que é da Jazz aqui, no nosso MBA Jazz, tem lá um módulo inteiro só sobre gatilhos mentais. Para quem não, nós vamos começar a lançar muito conteúdo sobre gatilhos mentais, vamos ter 2 semanas falando sobre mais de 20 gatilhos que tem. 21 gatilhos que a gente todos foca, é bem interessante. E como a gente vai utilizar no nosso dia a dia. A própria negociação é um assunto para...
Nessa negociação, já de muito tempo atrás, sim. Mas se eu não me engano, eu acredito que essa negociação ela aconteceu por causa de uma escolha de máquina. Eu não tinha estudado tanto sobre negociação quanto eu tenho hoje, né? Sim. Mas basicamente naquela época, essa negociação, e aí já é um tema para a gente entrar, eu olhei para esse negócio e falei, qual que é o plano B dessa pessoa? O que é a máquina? Se a ZOPA é zona de possível acordo, a máquina... Melhor acordo. Melhor alternativa no caso de não acordo. Não acordo, isso. Né? Ou BAT, em inglês, né? Best Alternative in Case of Not Agreement. Né? E aí quando o máquina é o plano B. Então quando você entrou na negociação, para pensar, qual que é o plano B do comprador? Qual que é o plano B do vendedor? O vendedor é um cara que precisa vender urgentemente. A minha máquina nesse dia era bem diferente da sua, né? A sua máquina era muito ruim. Porque você precisava, ou você vendia ou você vendia. Sim, eu já estava numa condição financeira um pouco mais estável e eu não precisava necessariamente vender. Exato. Então, o proprietário, o cara precisa, eu observei, essa pessoa, ele não tem outras alternativas, a proposta que está sendo realizada é muito boa, ele não vai receber uma proposta melhor do que essa daqui, então é uma questão de tempo até que ele aceite essa proposta. Então aí você faz uma aposta, né? Pode ser que ele receba e você perca o negócio, né? Então aí, nesse ponto, nós vamos sempre, é sempre um jogo. Né? A negociação ali ela acontece dentro de formas que você vai jogando, você faz apostas. Mas tem alguns momentos que você faz apostas que a sua chance de sucesso é muito grande. É muito grande. E tem momentos que você perde tudo por causa de um negócio que a chance de você ganhar é de 99%. Sim. Entendeu? E aí por que não fazer esse investimento? É a conhecida frase, não, eu já tenho. Exatamente. Essa velha, né? Exatamente. Exatamente. Mas algumas vezes você vai ter que arriscar realmente. Usar como nesse caso eu usei o gatilho do descaso, sim. Ele é um gatilho mais delicado de ser utilizado. É um dos mais difíceis. Porque você vai desprezar, falando, então tá bom, então não quero mais. E aí, de repente, no dia seguinte, se ele fechar com uma outra pessoa, cara, você perdeu. Sim. Né? Então, quando você utilizar um gatilho como esse, tem que saber muito bem o que você está fazendo. Né? Não é como alguns outros gatilhos, se você usar o da reciprocidade, que se a pessoa não gostar, por que vai dar errado da reciprocidade? Não tem o que dar errado. Você fez um favor para ela, é bom, vai ser sempre bom, acabou. Não tem o que falar. Agora, do descaso, ou dá certo ou dá certo. Se der errado, você perdeu tudo. Né? Não, realmente. Então ali foi uma aposta já certeira. Eu tive uma negociação, não sei se você lembra do Mário, que a gente até depois comentou, e ficou isso várias vezes, que foi uma dessas que quando cedemos antes do tempo. Cedemos antes do tempo, e eu, assim, lógico, toda negociação vira uma história. E um aprendizado. Sem dúvida. Né? E eu comento com os corretores de negociações que nós já tivemos como exemplo do que não fazer e do que fazer. Então essa daí eu lembro que nós cedemos um pouquinho antes e depois eu fiquei pé da vida, porque eu fui entregar a casa pro Mário, era uma casa de 800 e poucos mil, e ele falou, pô, eu tinha pago mais, paguei 30 pau a menos, pô. É uma declaração de ZOPA, isso chama. Isso, e aí você fala, tá vendo? Isso é a famosa declaração de ZOPA. Sim, só que ele foi no escassez e nós caímos. Exatamente. No descaso, né? E nós caímos, então... Exato. Então, eu acredito, Visconde, basicamente, que esse é o primeiro ponto que a gente tem para a gente começar a negociação. A gente bolar essa estratégia, colocar numa planilha, definir qual é o valor de anúncio do imóvel. É 500 mil. De 500 mil, dá quanto na mão? Dá 470 mil na mão do proprietário, 30 mil para a Jazz. Qual que é a proposta? Coloca numa outra coluna. A proposta é 450 mil. Né? O valor financiado, um valor com permuta, um valor que vai de comissão. Né? Então você tem toda a evolução através de uma planilha concisa de evolução de valores, de forma que você pisa no chão. Sim. E coloca ali anotado qual é a máquina do comprador e qual é a máquina do vendedor. Se o comprador não comprar esse imóvel, o que ele vai fazer? Ele vai comprar um outro imóvel? Ele não tem a opção de não comprar esse imóvel? Ele tem outro imóvel melhor do que esse no mercado? Ou esse imóvel é uma oportunidade fantástica, não tem o que ele fazer se não comprar esse imóvel?
Porque se não tiver outra oportunidade, solta esse cara, daqui uma semana ele volta para você. Exatamente. Entendeu? E fecha o negócio com uma comissão maior. Entendeu? E aí vai a sua capacidade de jogar e o quanto depende da sua máquina também. Né? Se você precisa fechar, precisa fechar. Não, mas aí depende dos argumentos, dos gatilhos, do seu atendimento anterior. Você pode ter uma máquina péssima, sua, e também ser um bom jogador. Exato. Então, assim, tem às vezes você tá lá, no português claro, lá lascado. Exato. Mas você tá com o jogo na mão, cara. Exatamente. Você tem todas as cartas, você sabe o que um está pensando, você sabe o que o outro está pensando, você já teve o acompanhamento prévio inteiro, você tem a planilha na sua frente e você fecha com mais às vezes, mas por conta do conjunto inteiro. Sem dúvida. Então não adianta o corretor focar na zopa, focar na máquina, sabe? Focar numa coisinha que não é só aquilo, é um conjunto de ferramentas que vão formando a negociação em si, eu acho. Né? Mas... Se o cara entra numa negociação pensando na máquina dele, ele vai falar assim, cara, tô fudido. Perdeu a venda. Não, você entendeu? Exatamente. Eu tô ruim, mas eu sei disso, eu sei daquilo, tá. Exato. Entendeu? E tá lá. Mas tem que passar aquela impressão de que você não está precisando vender, né? Sim. Você passar a impressão sempre. Aqui é como um poker, mas ninguém sabe quantas fichas você tem, né? É diferente daqui pro poker, aqui o poker o cara tá vendo, né? O poker no poker você vê as fichas da mesa da pessoa. Aqui, além da pessoa não ver a sua mão, também não vê as fichas da mesa e pode ver pela sua cara, pela sua expressão. Mas aí vai de você, né? E se a pessoa faz alguma ação e você deixa o seu animal vencer, o seu animal é o cara que fala que carta tem na sua mão. Na lata ele fala tudo que tem na mão. Cara, porque a sua vontade quando sai um par de ás, tem um outro ás na mão, na mesa fala, caralho, tem uma briga de ás. E aí ferrou, aí é o animal falando. Se o animal falou, perdeu o negócio. No máximo você fecha um negócio com 1% de comissão lá. Entendeu? Sim. Então a gente tem que conseguir esconder o nosso jogo, e mesmo quando a gente não tem um jogo bom, conseguir demonstrar que a gente tem que estar muito atento, cara, sabe? Eu vejo tanta o cliente mesmo, às vezes o proprietário, ele dá tanta deixa antes de acontecer a proposta, que você tem que ir alimentando isso, sabe? Boa. Às vezes o cara começa a procurar uma casa com você de limite dele de 900 mil enfim, ele começa a procurar uma casa de 900 mil e sem querer ele dá numa visita, conversando com a mulher e tal, você vê que, cara, ele vai até 1 milhão. Então, é muito lógico, aí já é outro departamento, mas é de estar bem atento, com a escuta muito atenta. Perfeito. Como é que tá aí o Instagram? Tá com muito chiado por causa da chuva. Oxi. Falar mais alto. É porque o celular tá longeão, galera. Estão falando dos coraçõezinhos de novo aqui, ó. Perto dos coraçõezinhos. E que assim, pra gente não ficar abraçado, a gente colocou o celular um pouquinho mais distante, entendeu? Mas se for necessário, a gente puxa o celular um pouco mais para perto, se o som estiver muito baixo aí. Voltando a um ponto que você comentou na evolução da conversa aqui, Visconde, você comentou sobre escuta ativa. Então começaria no pré, fazendo essa estrutura, pensando na máquina, na zopa, fazendo a teatralização, que já funciona mais no entendimento não só do conteúdo, mas também empaticamente do entendimento sentimental da coisa. E chegamos finalmente na escuta ativa, que é o início do processo da negociação. Isso tanto no que diz respeito à negociação, quanto tirando um pouco esse estigma de negociação, de negociação comercial. Qualquer negociação, qualquer conversa. Para a vida, né? Exato. Isso daí é uma coisa para qualquer interação que você tem com alguma pessoa, você tem interesses em comum. Então, vamos pegar já aqui. No que diz respeito à escuta ativa, Visconde, acho que é o começo da brincadeira, né? O que para você representa a escuta ativa no processo de negociação? O nome por si só. Deu certo aí? O nome por si só já diz, escuta ativa. Você, ansiedade baixa, calma, muita clareza e escutar, sabe? Entender, porque assim, parece besteira.
Mas as pessoas têm a mania, as pessoas têm o costume, eu também fui muito assim, de verborragia, de falar e não ouvir o que a pessoa está te dizendo. Isso num atendimento, isso num relacionamento, isso numa negociação, isso é um grande problema na comunicação. Exato. Né? Então, inclusive eu pessoalmente fiz vários trabalhos na área de comunicação para aprender a me comunicar. Né? A sua até deve estar assistindo aí. Exato. Um grande coach que trabalha com toda a área do ser humano, muito maravilhosa. E então, assim, o próprio nome já diz, né? A escuta ativa, ativa a escuta. Então, ouve mais. Minha mãe já me dizia, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca, não é à toa, né? Que o ser humano nasceu com 2 ouvidos e uma boca. Exato. Então, na negociação, isso faz total sentido. Inclusive no fechamento. Depois que a negociação aconteceu, eu já vi corretor perder venda assim. O negócio está fechado. Tá lá todo mundo para assinar. Cara, é só assinar. Não precisa mais negociar. Eu já vi corretor falar assim, cara, mas no banheiro não tem armário? Aí o cliente não tinha percebido isso. Acho que foi um negócio muito do... Eu não lembro do sagui, cara. Tipo, lá tem muito sagui, né? Aquele saguizinho bonitinho. Mas tipo... A pessoa tinha pavor de sagui. Então, cara, não precisa mais falar, cara. Você entendeu? Então, não é só escutar, é falar menos. Sabe? É sentir, é mais sentimento. Exato. É mais ouvir, é mais interagir. Exato. Na questão até de entender os 2 lados, né? Porque a gente sempre está em 3, né? Quer ver uma coisa muito interessante? Meu torso está torto aqui. Quer ver uma coisa muito interessante? Quando a gente fala de escuta ativa, a gente tem a impressão de que é algo meio automático. Mas quer ver que curioso? Você tem uma escuta completamente diferente quando você está numa palestra, quando você está conversando com uma pessoa. Na palestra você sabe que você não vai falar na sequência. Então você consegue escutar profundamente. Quando você está conversando com uma pessoa, presta atenção. Você não presta atenção no que a pessoa fala. Você presta atenção em qual é a resposta que você vai dar para essa pessoa. Porque desde pequeno, Sim. A gente admirou as pessoas que têm respostas rápidas, que tenham aquela resposta na ponta da língua, né? E é isso que é a nossa epítome de sucesso, né? O que nós correlacionamos com sucesso é uma pessoa que responde rápido. E não aquela que realmente reflete sobre o que falamos. E isso dá um desespero quando você está conversando com uma pessoa. Muitas vezes você vai conversar com alguém sobre alguma coisa que aconteceu com você e você não quer simplesmente a opinião da pessoa, né? Você precisa conversar só com essa pessoa. Ou que ela te escute ou te ouça, né? Exato. Muitas vezes alguém vai reclamar para você sobre alguma coisa que está acontecendo e não faz muito sentido o que ele vai falar, porque aquilo que ele está falando não é conteúdo, é emoção, entendeu? Ele precisa expressar aquilo para alguém, entendeu? E a gente tem que parar para ouvir essa pessoa. Sabe como a Su Cardoso chama isso? Falta de educação. Verdade, eu estava conversando com as meninas do MQL hoje sobre isso, assim, a gente estava falando exatamente sobre isso, um pouquinho antes hoje. Mas assim, é todo mundo mal educado então, né? Mas então, cara, escutar o que você fala primeiro. E aí, quando você escuta o que você fala, você tem tempo de mudar ainda antes de sair. Então, Exato. E aí um a gente tem um negócio muito simples, um exercício muito simples para a gente conseguir escutar as pessoas profundamente, né? Para tirar um pouco só da teoria e passar para a prática, que é a paráfrase. Sim, isso é muito bom, muito bom. Paráfrase. Você já fez um pouquinho disso aí, Visconde? Eu confesso que eu não sou muito bom na paráfrase, mas eu tento treinar mais, assim, mas dá um resultado muito bom, numa negociação principalmente, porque você repete o que a pessoa falou de uma maneira diferente, ela escutando você,
ela concorda com você às vezes e, tipo, sem ter percebido até o que falou. O que você está falando então é que você, você reconhece a importância da paráfrase, não praticou tanto quanto gostaria de praticar, sim, mas deseja melhorar esse seu conhecimento. É isso mesmo, Visconde? Exatamente. Numa discussão acalorada de um relacionamento, se você faz a paráfrase muitas vezes, a pessoa te ouve e fala assim, e fica brava com você por algo que ela falou, e tipo, porque não se escuta. Exato. Exatamente. Eu acho que tem ligação a paráfrase com a escutativa. Exato. Então é isso que eu fiz, né, galera? Esse é o exercício da paráfrase. E a pessoa se sente escutada, realmente, né? E aí você cria checkpoints na sua conversa. Sim. Porque a pessoa, a gente costuma, em algum ponto da nossa conversa, no qual existe discordância, a gente costuma confundir não entender com não concordar. E a pessoa fala, você não entendeu nada do que eu estou falando. Né? E repete tudo de novo e se entra num ciclo vicioso no qual essa conversa leva cada vez menos ao entendimento racional, mais à explosão emocional e uma não compreensão completa. Né? Então, quando você faz esse exercício, você demonstra que você entendeu a outra pessoa. E a partir desse ponto, vocês... E aí entra um negócio muito fantástico. Entender lhe dá o direito de discordar. E vai no coração dela, né, cara? Tipo, entra um pouquinho da reciprocidade, assim, muito forte. Exato. Nesse momento. É exatamente o que você ia falar. Uhum. Ela sente que você entendeu e aí pode dar porrada. Exato. E aí não tem como a gente fugir, né? Fugir de Rubem Alves, que fala sobre isso. Vou fazer uma citaçãozinha aqui, aquela que você já conhece, Visconde. O Rubem Alves comentava que a gente gosta não daquele que fala bonito, mas daquele que escuta bonito. Tudo que as pessoas mais querem é alguém que as ouça profunda e plenamente, em silêncio, sem que diga, se eu fosse você, eu faria aquilo. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Rubem Alves. Né? Então é interessante a gente parar para pensar, porque a gente tem essa impressão de que a gente tem que falar o tempo todo, preencher todos os espaços vazios com algum conteúdo. E não, cara, você não precisa disso. Sim. Você precisa ouvir a pessoa. E a pessoa vai se sentir ouvida pela primeira vez na vida, talvez. Entendeu? Porque ninguém escuta a outra pessoa. Né? A gente precisa ter uma resposta rápida. É isso que é admirado na sociedade. Né? Mas quando a gente está conversando pessoalmente, a admiração vem não pela resposta rápida, mas pela compreensão real. Né? E aí, na negociação, isso é maravilhoso, porque aí a pessoa percebe, você me entendeu, e isso te dá o direito de discordar. E aí vocês conseguem levar o assunto para um outro ramo. Né? Então isso é muito importante. O exercício da paráfrase é um ponto a ser adicionado na negociação. Então a gente pode começar na pré-negociação com a dica da planilha, de um entendimento técnico, um treinamento prático, que é a teatralização, iniciar depois com uma escuta ativa, passando por uma paráfrase, para você conseguir fazer todo um início de uma negociação muito bem feito. Então a gente vai, conforme a gente for evoluindo, vamos retomando só um ou outro ponto, uma palavra-chave, para a gente conseguir garantir esses checkpoints de evolução, né? A gente vai marcando esses milestones aí na nossa conversa, beleza? Quem foi a pessoa que comentou do YouTube aqui, dá uma olhada aí, Visconde. Como vocês conseguiram notoriedade no YouTube e como se dá a produção de conteúdo de vocês? Questão de quanto tempo e ideia. Gostei muito do trabalho de vocês. Maravilha. Aqui a gente vai sair um pouquinho do tema, né, questão do YouTube, mas vale a resposta aqui. Nós temos aí esse trabalho de YouTube que começou muito simplesinho, através de filmagens de imóveis, já faz aí um período de há uns 2 anos. E começamos com o Félix, que iniciou o trabalho como fotógrafo, e depois, atualmente, quem faz é o Matheus. Agora, recentemente, entrou a Milena, que é a pessoa que está atrás das câmeras agora no exato momento, porque o Matheus está filmando a casa. E ela organiza toda a parte de social media, além do Bruno, que faz toda a organização da parte digital, do marketing digital. O Bruno está assistindo aqui também. O Bruno faz um trabalho fantástico de growth hacking aí, né? Então a gente consegue ter todo um acompanhamento geral e muito investimento em equipamento.
né, equipamento, processo. Então, tá. E uma equipe muito fera de corretores. E o de boa, né? E o de boa tá saindo na filmagem? De boa tá. De boa tá todo feliz hoje. A Lila tá aqui embaixo porque tá chovendo bastante, ela tem medo de chuva. E o de boa tá aqui porque ele fica colado na Lila o dia inteiro. Tá dando trabalho hoje aqui. Tá? Então vamos lá. Tem perguntas? Alguma coisa? Como é que tá? Galera, vamos fazer as perguntas aí embaixo. Falem sobre o que vocês acharem interessante, aí vamos comentar. Se quiserem falar sobre o que a gente falou, se quiser perguntar qual é a ração que o de boa come, né? Se quiserem perguntar o que a gente comeu no almoço, não tenham medo de perguntar. Manda bala, a gente vai responder aqui, tá? Vamos lá. E depois a gente conseguiu escutar a pessoa profundamente. E aí o que a gente vai fazer na sequência, Visconde? A gente conseguiu entender todo o processo. O que você diria que são as próximas etapas? Curioso, né? Agora, junto no final da negociação, lógico, o interesse maior é fechar o número, né? E partir para a assinatura, mas que não, eu costumo dizer que não foge da parte da negociação depois que as 3 partes concordaram com o valor. O processo não terminou, tá? Então a gente ainda vai negociar algumas coisas. Eu vou falar sobre documentação, vou falar sobre cartório, sobre verbação, como é que está isso, como é que está aquilo, financiamento. Então, lógico, depois que assinou, acabou, mas ainda há uma negociação de prazos, datas, posse, transferência. Isso. A briga continua. Fantástico. Eu vou transformar a sua prática no dia a dia em termos mais bonitinhos. A gente transforma uma barganha posicional em uma barganha de interesses. Tá? Isso é o que diz respeito basicamente a forma de negociação básica de Harvard. Chama Como Chegar ao Sim, esse livro. Eu esqueci o nome do autor, que triste, esqueci o nome do autor. Mas, e aí ele comenta muito sobre isso que você está falando, conseguir destrinchar essa posição em vários pequenos interesses, e aí é mais fácil você conseguir encontrar pontos em comum. Sim. Né? Sim. Então, exatamente, fica mais fácil. Mais fácil é a palavra mesmo. Ele dá um exemplo muito curioso lá no livro. Vou tentar passar rapidamente, a gente tem mais 10 minutos de live. Ele comenta que existia um problema lá no Colorado, no qual existiam os fazendeiros que cultivavam lá na região e as pessoas que estavam de fato, os contratados dos fazendeiros que moravam nessa região, só que já moravam lá há muito tempo, formaram uma comunidade muito forte, e só que descobriram petróleo naquela região, e os fazendeiros falaram: essa sociedade toda que mora aqui, vaza, porque agora nós vamos utilizar, vamos extrair o petróleo, e pra gente, fazenda não dá mais retorno nenhum quando a gente fala de petróleo. Então, encontra algum lugar. Pra onde a gente vai? Não sei, se vira. Eu vou pegar o meu petróleo aqui. As pessoas que moravam ali, os capatazes, os peões, falaram: não vamos sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só debaixo de bala que a gente sai daqui. O pessoal lá nos Estados Unidos é mais armado do que as pessoas aqui no Brasil, né? E realmente estava pronto para iniciar um conflito armado, né? O negócio estava bem tenso e chamaram um negociador que vem a ser o autor desse livro, que eu esqueci o nome, que é um cara muito fantástico. Eu fico meio bravo comigo quando eu esqueço o nome. William Ury. Né? O William Ury, não. É autor de Como Chegar ao Sim. O William Ury, ele escreveu com mais de uma pessoa, né? Dá uma olhada aí, Acácio. Ele escreveu com mais de uma pessoa. O William Ury não foi o negociador deste caso. Esse livro foi escrito por 3 pessoas, né? E aí, o que aconteceu foi que, enfim, independentemente do autor, eles chamaram esse cara e falaram: ok, vamos lá, colonos, o que vocês precisam dessa terra? Bom, a gente precisa, aqui é o sustento da nossa vida. Se a gente sair daqui, eu vou fazer o quê? Né? Vou ficar sem teto, sem comida. Falaram lá para os fazendeiros, para os empresários, falaram: o que vocês precisam? Bom, a gente precisa do petróleo. Para fazer o petróleo, o que vocês precisam? Bom, a gente precisa de espaços, em espaços a gente precisa de campos, para a gente conseguir construir os nossos extratores.
E a gente precisa, e basicamente, entre um espaço e outro, precisa ter, vocês precisam utilizar todas as terras? Não. Entre um e o outro, eles podem continuar trabalhando. Então pronto, então ok, então dá pra gente conseguir conciliar, eles continuam trabalhando daí. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos além um pouco. O que você precisa para trabalhar nesses extratores? Você precisa de mão de obra, né? Foram lá para os colonos e falaram, pô, e vocês trabalham o ano inteiro com o mesmo afinco ou tem épocas do ano que vocês trabalham menos? Não, tem épocas que a gente trabalha menos, a gente trabalha muito quando colhe, né? Quando entre o plantio e colheita reduz bastante a demanda por mão de obra. Então, a gente poderia ter essa mão de obra ociosa. Então, aí pronto, entrou o negociador, conseguiu entender os dois lados profundamente e essa mão de obra começou a ser utilizada para os extratores e conseguiu ter um acordo que todo mundo foi super beneficiado. Olha lá. Entendeu? Bem isso. E porque aquela barganha posicional inicial, que era ou tira os fazendeiros ou deixa os fazendeiros, foi trocada por quais são os seus interesses específicos. E aí você consegue chegar a acordos que são não só um meio termo entre o que eu quero e o que você quer, mas algo positivo para os dois lados, né? Então o que aconteceu ali que é possível a gente realizar em outros aqui também dentro do nosso mercado, né? Roger Fisher, Yuri e Bruce Patton. Exatamente. Roger Fisher foi o cara que fez deste case em específico. Isso aqui é de uma equipe minha, cara, esse corretor aqui que sabe tudo isso. Ó. Cássio. O retorno de sucesso aí desse cara é fera, viu? Boa, valeu. Roger Fisher é o cara deste case fantástico. Valeu, Cássio. Tá? Então, é muito interessante a gente observar como é possível, sim, sair desse quadradinho de ou é mais seu, ou é mais meu, ou é mais seu, e fica cada um puxando de um lado, entendeu? Porque essa é a negociação instintiva, né? E aí, quando a gente sai dela, a gente consegue resultados extraordinários, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? O nosso papel é entender sempre isso daí, assim, os dois lados, porque eu já passei por várias negociações onde ainda tenho vários clientes proprietários que eu sei que ali é o osso duro de roer, e não adianta. Então o nosso papel é conseguir entender esse cenário e entrar na parte desse mediador aí. Exato. De fazer chama a gente para ajudar. É o que eu costumo dizer. Que você tem um corredor, um outro corretor que tem um relacionamento melhor com ele? Tem. Cara, chama ele, sabe? A gente tem que fazer um time e montar a melhor solução. Maravilha. Temos mais alguma pergunta, meio alguma coisa ou não? Só para o pessoal que está assistindo ter uma noção, eu separei mais ou menos alguns highlights para a gente conversar hoje. É um assunto muito extenso. Alguns highlights para a gente conversar hoje, mas é um assunto muito grande, né? Então a gente inclusive não consegui falar sobre os pontos que eu gostaria de falar. Gatilhos mentais não precisamos falar, porque nós vamos ter 2 semanas para falar sobre isso especificamente, né? Nós poderíamos falar ainda sobre análise transacional, assumir papel de pai, filho e adulto durante uma negociação. Sim. Né? Pode falar sobre pontos como lidar com o não, isso é fundamental em uma negociação, como vencer pessoas que são intransigentes, isso é um ponto que a gente poderia comentar, sobre fontes de poder, o que te dá poder no correr de uma negociação, argumentos de autoridade, né? Como você conseguir fazer com que, como falamos aquele caso que eu trouxe uma pessoa a mais para a negociação, os números, tudo isso, táticas utilizadas e contra-táticas, né? O que fazer exatamente em cada um dos tempos, na pré-negociação, na negociação, na pós-negociação, né? Não falamos nem sobre a ancoragem, cara. Não, Ancoragem, tinha que falar sobre a ancoragem, né? Então, tem bastante ponto que ficou em aberto aqui, que daria pra gente, na verdade, dava pra gente fazer umas 27 lives sobre o tema negociação. Não, podemos fazer mais uma negociação parte 2. De repente, todo mundo que assistiu hoje, dá aí um mês, por exemplo, para o pessoal mandar pergunta também. Eu acho que é legal interagir, né? Façamos negociação parte 2. Faz perguntas, enfim. Eu acho que os gatilhos mentais é um caso que vale a pena só um, né? Você já falou que daqui 2 semanas vai ter um.
Mas tem assunto, cara, negociação é um assunto que a pessoa já escuta, quem não tem tanta familiaridade com tudo, fala, não dou conta. Mas não é? Porque é muita informação, muita ferramenta, mas você estuda um hoje, estuda um daqui uma semana, treina com um colega. A gente faz muito isso que aqui na Jazz. Antes da pandemia era mais fácil porque estava todo mundo aqui, mas a gente reúne grupinhos e você vai vender para aquele e tal, e vai treinando os gatilhos, vai treinando, a coisa começa a se tornar mais natural depois. Exato. E aí depois fechou tudo, conseguimos conciliar as expectativas dos compradores, dos vendedores, da imobiliária, do corretor que está intermediando todo o processo, e a gente vai assinar o contrato e iniciar o processo aí notarial, né, do direito em si. Então, quais são os próximos passos? Nós temos o contrato particular, nós temos a escritura ou o contrato de financiamento bancário, temos a transferência da posse, o pagamento do ITBI, a retirada do CND, e sobre tudo isso nós vamos falar, sabe quando, Visconde? Semana que vem, nós vamos visitar lá o escritório da Júlia. Oh, que legal! E aí eu vou fazer uma live lá com a Júlia semana que vem sobre direito notarial, sobre direito imobiliário. Essa é uma questão... Pessoa que é especialista nisso. Essa é uma questão importantíssima até na hora do passo anterior, que é a negociação. Quanto mais bagagem você tem de direito imobiliário, mais você está na frente e além numa negociação. Sem dúvida, te dá segurança. Segurança. Então é isso aí, fechou, galera. Tá falando, né? Semana que vem a Milena fica aqui atrás furando os minutos aqui pra gente. Valeu, Mi. Então estamos acabando realmente a live. Semana que vem vamos conversar com a doutora Júlia, que é responsável pelos contratos aqui da Jazz, lá do escritório dela. Então vamos fazer a primeira live em um outro ambiente, vamos ver como que vai acontecer. Então trazendo mais novidade aí. E aí espero vocês na semana que vem, quinta que vem, nas 16 horas. Valeu, Bora lá, pessoal. Valeu, Visconde. Tem que passar álcool em gel na mão depois. Coisa de boa aqui. Agora encerra Pro YouTube, tem que fechar, tem que encerrar de novo. Não, já tá colando já. Pode só ficar aí gravando e vocês cortam. O que encerra? Como é que encerra? Tchau, YouTube! Vamos teletubbes assim? Deixa o like. Tchau! Deixa o like. Vai, tá bom. Não. 1, 2, 3. Então eu vou falar assim, eu vou falar deixa o like e você vai falar se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Exatamente. Vamos lá? Isso, deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho. Amiguinhos. Beleza. E é isso aí, galera, que nós tivemos de conteúdo para hoje. E se você gostou, deixa o seu like e Se inscreve no canal. clica no sininho para continuar recebendo esse material de qualidade e dar essa força para a Jazz.